num mundo onde a pandemia impactou todas as nossas vidas e que é onde teve um recorde, um histórico de divórcios, né, pelo mundo afora, justamente porque até hoje as pessoas não sabem lidar uma vida a dois, não sabem conversar, não sabem se comportar perante um ao outro. E isso eu vejo por um lado muito triste, porque ninguém vive sozinho, né? A verdade toda é essa, ninguém vive sozinho e a tolerância tá zero, né? Então hoje em dia é muito difícil a gente se relacionar e as pessoas também não sabem até um determinado momento qual é a importância de ter um relacionamento saudável, de ter alguém na sua vida, né? Ninguém precisa ser a Mulher Maravilha que carrega o mundo nas costas e ninguém precisa ser o super-herói de tudo em relação aos homens. Dividir fardo é importante num mundo tão caótico que a gente vive hoje em dia, né? Num mundo cada vez mais distante de um convívio social, onde as questões digitais estão elevando ao mundo, então cada vez as pessoas se isolam mais, dialogam cada vez menos e interagem com pessoas diferentes cada vez menos, né, por conta da era digital que nós estamos vivendo. Então hoje as pessoas são um pouco tolerantes com as outras. É lógico que quando eu falo isso, eu não estou falando no intuito de falar que você tem que relevar, aceitar de tudo. Não. O que eu falo é de você também saber quando tem que ceder, que você não é dona da razão para tudo. Ninguém é, entendeu? Não é só o que você fala que é correto, não é só o que você diz, né? É o que está correto. As pessoas têm opiniões diferentes, personalidades diferentes. E a gente sempre tem aquela frase típica: eu vou tentar mudá-lo ou tentar mudá-la. Põe uma coisa na cabeça de vocês: algumas atitudes na pessoa a gente consegue sim modificar, tá? Atitudes. Agora, a personalidade de uma pessoa não se muda. A gente nasce com uma personalidade e morre com aquela personalidade. Então, se o seu problema é a personalidade da pessoa, aí você tem que parar para pensar se realmente a pessoa, se você aceita aquela pessoa daquele jeito, porque isso não vai mudar, entendeu? Algumas atitudes sim, mas a personalidade de uma pessoa não se muda, entendeu? Se você tá aí com uma pessoa que é calmo demais, que não esquenta a cabeça com um monte de coisa, que não tá nem aí pra nada, entendeu? Não adianta você modificar para uma pessoa que vai prestar atenção em tudo, que vai entender tudo que você quer, que isso não vai acontecer. É da personalidade daquela pessoa. Às vezes você modificar algumas coisas, vamos tentar então encaixar esse ponto que tá me incomodando mais, esse. Agora não adianta você querer tentar mudar a personalidade da pessoa. E a gente tende a querer mudar essa personalidade daquele jeito que a gente quer que ele seja, não o que ele é. Então aí já é um ponto crucial para um relacionamento. Outro ponto extremo, quando eu falo isso também, é quando a gente também aceita de tudo. Eu tive alguns pacientes que falavam assim, falei, poxa, mas ele não me ajuda, ele não quer saber de trabalhar, mas ele é um bom pai, mas ele me ajuda na casa. Não é o mais que você tem que entender. Você tem que frisar um conjunto da obra. Você não tem que ficar com uma pessoa pelo simples fato de ele ser um bom pai para os seus filhos. Isso, somente isso, você está aceitando o mínimo de uma pessoa. A gente tem o costume de aceitar muito pouco. O que eu sempre falo com os pacientes é o seguinte: vamos colocar na balança os pós, as coisas boas e as coisas ruins. Isso tem que estar em equilíbrio, que ninguém também é 100% bom. Mas se você vê que as coisas ruins estão muito mais do que as coisas boas, é hora de você repensar no seu relacionamento. As coisas têm que ser sempre as boas sobressaindo ou no máximo em equilíbrio. Falar que todo mundo vive no mar de rosa é uma mentira. Não se vive. As pessoas brigam justamente por serem diferentes e personalidades diferentes e opiniões diferentes. A gente tem que aprender a aceitar, certo? Opiniões diferentes. E que as pessoas brigam porque são pessoas diferentes, entendeu? Ninguém vive 100% feliz ao tempo inteiro, que não tenha problemas no relacionamento. Tem e vai sempre existir. Um negócio é estar sempre o quê? Temos que conversar mais, temos que dialogar mais. A gente costuma colocar no outro também aquilo que a gente mesmo não faz. Mas a gente brigou, aí não resolveram. Costuma acontecer isso, brigamos. Aí fica cada um emburrado para um lado, aí uma semana. O relacionamento vai ficando mais frio, mais distante. Aí você fica assim, com cada orgulho. Não,
Ele que brigou comigo, ele que tem que me vir pedir desculpa, ele que tem que vir. Não, gente. Se tá te incomodando, independente se foi ele que causou, então você chama ele para conversar. Olha só, naquele dia que a gente brigou, eu não achei que você estava correto. Vamos tentar se acertar para ver o que vai estar acontecendo? Então a gente tem que dar o primeiro passo também. É muito também fácil toda vez a gente colocar a culpa no outro, o problema do outro, entendeu? E a gente? O que a gente fez para mudar? O que a gente está mudando para melhorar o nosso relacionamento, o nosso convívio, a nossa vida pessoal, a nossa vida sexual? O que você faz para mudar? Aquela questão de que o homem, por exemplo, numa relação sexual, tem que sempre estar ativo, tem que estar sempre lá em cima de você para iniciar alguma coisa, isso é cultural, isso é tabu. Não tem. Aí tem mulher que fala, ele não me procura mais porque não me ama mais. Porque às vezes ele também está querendo que você procure ele. Porque na cabeça dele também ele pode achar que você não ama mais ele, que você não está tendo mais tesão nele. Então são as duas coisas, né? Uma frase, gente, ó, guardem. Essa frase que eu vou falar para vocês é a mais importante. O óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim nem sempre é óbvio para o outro. Eu sei que não se pode colocar, é péssimo deixar a toalha secando dentro do box do banheiro. Mas se você não pegar e falar para ele que não pode, mas isso é óbvio, eu falei assim, é óbvio para mim, mas às vezes para ele não é, que não entende muita coisa de casa, que para ele não interessa, não importa deixar a toalha secando dentro do box do banheiro. Às vezes a maior divergência tá isso, porque às vezes a gente acha o que a gente pensa, o que a gente idealiza, é a mesma coisa que o outro vai pensar e vai idealizar. É daí que começam os atritos. Então, gente, sempre o óbvio precisa ser dito todas as vezes para que as coisas não saiam do controle. E conversar, ficar somatizando as coisas para num momento de fúria, de briga, você quiser vomitar tudo, também não se resolve. Então, se você quer que ele faça as coisas de uma determinada forma, que no seu consentimento é legal, ele também pode querer fazer para você, mas fala assim, mas eu posso fazer dessa forma então? Que para mim vai ser mais prático? Tudo bem, não tem que ser só o que você dita. Então essas coisas todas modificam um relacionamento. Nós estamos pouco tolerantes, não falando só nós, nosso parceiro também. O primeiro passo é importante para mudar o nosso relacionamento. Então como seria assim, o que a gente poderia fazer para melhorar isso? Primeira coisa, a gente tem muito orgulho de demonstrar afeto. Não estou falando só de mulheres, estou falando homens. O ser humano tem orgulho de demonstrar afeto, porque acha que demonstrar afeto é uma forma de fraqueza. Balela, gente, isso é tabu, não tem. Até porque para você não ficar com um monte de paranoia na cabeça, as mulheres têm mais paranoia do que os homens, a gente precisa se expressar mais para a gente receber a mesma coisa em troca. Se você não beija seu companheiro com frequência, se você não faz o carinho, se você não abraça, se você não diz palavras de carinho, ele também não vai falar. Mas não é porque tá de birra porque o outro não fez, mas é porque cada vez vocês vão ficando mais distantes. Então, a partir do momento que você não pratica gestos carinhosos, ele passa a entender que não é necessário ele demonstrar gestos carinhosos. Então, a gente também tem que dar o primeiro passo. Falar que ama, gente, é muito importante. Depois que morre não adianta não, tá? Fazer Jéssica beijar. Quando eu falo beijar, gente, não é só dar uma bicotinha, não. Quando estiver saindo para trabalhar, vai lá dar aquele beijo na língua gostoso, aquele abraço gostoso. Peça abraço com mais frequência. Abrace mais com mais frequência. São os principais contatos mais íntimos que tem entre um casal, certo? A gente não costuma fazer isso. No nosso dia a dia, às vezes as pessoas estão muito distantes, né? Cada um num canto da casa, deitou para dormir cada um com o seu celular, não conversa, não pergunta como foi seu dia, se hoje no trabalho foi difícil, se ele ficou nervoso ou estressado com o dia dele, o que você poderia fazer para estar melhorando. Se você pega e passa a fazer isso com determinada frequência, daqui a pouco ele vai estar fazendo da mesma forma. Então isso é importante, fazer gestos carinhosos é importante. Carinho na nuca, andar de mão dadas, andar abraçados um no outro, dormirem mais agarrados, abraçarem mais. E isso é importante. É a partir do momento que você começa a se expressar mais dessa forma, você pode ir pedindo ele para se expressar dessa forma também. Então isso já vai se aproximando mais o casal, deixando de ser aquele casal frio. Todo mundo fala assim, meu relacionamento tá frio. O relacionamento, gente, é igual uma planta. Ele precisa ser regado todos os dias, senão morre. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, não ficar esperando somente a parte do outro. Faça momentos especiais também.
uma vez ou outra, não precisa ser somente em datas comemorativas. Tipo assim, um jantar um pouquinho mais elaborado, não precisa ser nada demais. O menu que você faça numa quarta noite, que geralmente você faz somente aos domingos, e monte uma mesa, não precisa fazer coisa demais não. Só uma toalha mais bonita, com uma taça, abra um vinho, entendeu? Às vezes não tem nada para comemorar, às vezes ele já comunicou para você que o dia dele foi estressante, que ele tá muito cansado. Falei, não, fiz um jantarzinho especial aqui, vou tomar uma tacinha de vinho só para você relaxar, para amanhã tá um dia melhor. Isso é importante. Isso é fazer um momento especial. Eu não falo só fazer momentos especiais em cunho sexual, não. De outras coisas também. Deixar às vezes um bilhetinho, um gesto de carinho pregado na geladeira, que às vezes ele levanta primeiro que você, deixa no dia anterior, que ele tenha um bom dia de trabalho, que o dia dele seja maravilhoso, que você o ama, ponto. Já são pequenos gestos que fazem toda a diferença no relacionamento. Agora você também pode fazer uma noite romântica, uma noite mais picante, né? uma noite mais selvagem, você pode montar um cenário. Quando eu falo montar um cenário, não é nada demais, às vezes manter uma luz mais baixa, botar uma musiquinha, uma playlist mais sensual, isso já vai aumentando a excitação. E tá mandando esse tipo de gesto para eles durante o dia, né? Hoje à noite eu tenho uma surpresa picante para você. Hoje eu quero que você, a gente faça amor ou me coma do jeito que você achar melhor. E fala que você tá fazendo uma coisa especial, que você comprou alguma coisa especial também, entendeu? Então isso é uma forma de apimentar também o seu relacionamento. A gente precisa também tá estimulando essa forma de apimentar o relacionamento para que isso faz parte da construção do seu desejo e aumento da sua libido, que é uma das maiores queixas da mulherada hoje em dia, é a falta de libido. Mas você faz por onde? Ou você fica somente esperando o estímulo do outro para a sua libido melhorar? Não. Nós mulheres precisamos pensar mais em sexo, a gente precisa trabalhar a nossa mente erótica para que a gente tenha fantasia e através da fantasia começar a alimentar o desejo, uma libido, senão nada feito, nada se adianta. Então isso tudo são pequenos detalhes que fazem diferença. E nós profissionais da sexologia, né, da sexualidade, a gente tem vários questionários, vários exercícios para exercitar, para que você tenha uma libido mais em dia, que você consiga estar mais aberta para uma relação sexual, por exemplo, com coisas novas, tentar coisas novas. Isso não precisa partir somente do seu parceiro, você precisa partir de você. Nós mulheres temos que ter um pouco mais atitude na cama também, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, para a gente ter mais prazer. Não focar o prazer somente em uma penetração, um orgasmo com penetração, mas tudo aquilo que antecede a isso também é extremamente importante. Então, às vezes, você montar um cenário, comprar um brinquedo erótico novo, isso já aguça o seu desejo, sua libido e a vontade de fazer sexo. Fantasiar. Eu tenho aqui vários tipos de questionários, de exercícios para trabalhar sua mente erótica, né? Às vezes, descrever uma fantasia sua e mandar para ele, ou então descrever para ele numa mensagem aquilo tudo que você gostaria que ele fizesse com você. Isso também é importante, né? Eu recebi esses dias aí que eu coloquei uma caixinha de perguntas justamente sobre relacionamento. Então, uma das perguntas até veio, eu perguntei, o que tá faltando no seu relacionamento? Uma pessoa colocou assim, falta beijo preliminar. Então, se tá faltando beijo preliminar, por que tá faltando? Por que você viu que isso tá te incomodando, você não foi conversar com ele, ou você realmente não beijou mais e não manteve ele através de uma atitude para que você tenha uma preliminar mais longa? É isso que eu falo, que a gente às vezes tende a esperar que o outro faça, porque culturalmente falando, o homem tem que tomar iniciativa de tudo e de tudo mesmo, entendeu? Não é. Se tá faltando beijo, tá faltando preliminar, comece você, exija mais beijo, mantenha-se mais na preliminar, na hora que ele tá querendo ir direto pra penetração, não, calma, vamos fazer isso daqui, use técnicas de masturbação tântrica, se beijem mais, se explorem mais, usem brinquedos antes de chegar numa penetração. Isso é importante, entendeu? Então, às vezes, reclamar de que a libido tá baixa e não fazer nada para melhorar não adianta. E, principalmente, colocar a culpa no outro. Eu tô com a libido baixa, que o relacionamento tá frio e tal. O que você fez para melhorar? Nada. A gente sempre fica esperando que o outro faça. Ah, a autoestima tá baixa? Vamos melhorar a autoestima. O que você pode fazer para melhorar a sua autoestima? Quando eu falo autoestima, não são somente coisas de beleza, é você se amar mais, é usar uma lingerie bonita no seu dia a dia, que ninguém veja somente você,
é você tirar um tempo para você, entendeu? Uma tarde que é só sua, para você ficar deitado debaixo das cobertas, comendo pipoca, vendo Netflix, ou ir sozinho no cinema, ou no seu restaurante que você mais gosta, comer o que você quer. Isso é trabalhar a autoestima, tá? É importante para o seu relacionamento. Você com autoestima baixa, você cada vez pode levar uma piora do seu relacionamento, que aí pode vir ciúme exacerbado, achar que ele não se interessa mais por você, porque ele não está te procurando, às vezes porque você também não procurou. Então, às vezes a pessoa já fica todas as paranoias, eu não tô com um corpo bonito, então ele não me deseja mais, aí ele tá me traindo, aí a partir daí começa um monte de caraminhola na cabeça, aí você começa a pensar várias outras coisas, e aí começa o quê? Você a brigar por coisas às vezes que nem existem. Então, trabalhar a autoestima é trabalhar o seu relacionamento. Você precisa trabalhar a sua autoestima também. E através da melhora da sua autoestima, você consegue também melhorar a sua atitude, principalmente na hora do sexo. Ser mais confiante, tá? Dando início a uma relação sexual, demonstrar aquilo que você gosta, fazer coisas para ele também. A gente pensa também que temos que melhorar o nosso prazer, mas também temos que pensar no prazer dele. Tentar aprender técnicas novas, coisas novas para dar prazer ao seu parceiro, para que você possa pedir em troca também coisas diferentes. O autoconhecimento ele é muito importante para isso, né? Se conhecer mais. Temos várias formas de masturbação feminina, né? A gente costuma ter um único jeito e não sabe que tem várias que podem te dar muito mais prazer. Pontos na vulva que te dão muito mais prazer. Mas para que ele saiba esses seus pontos, você tem que exercitá-los, né? Em você mesmo. Descobrir qual é a pressão, a velocidade, o tempo e a forma que você gosta de ser tocada. Então isso é importante. A gente precisa modificar essas coisas no nosso relacionamento. Só reclamar que ele fica me procurando demais e eu não tenho libido. Não, vamos tentar melhorar a sua libido então para você manter seu casamento em dia. Ou ele não está me procurando mais, eu acho que ele tem outra. Ou não sei se é porque eu tô com o meu corpo tá modificado. Não, entendeu? A gente precisa nós modificarmos primeiro, para depois querer cobrar do outro, né? Isso é um ponto muito importante. Reclamar somente não leva a nada, não vai modificar o seu relacionamento, não vai modificar você, entendeu? A gente tem que mudar nossas coisas por nós para depois mudar pelo outro. Isso também é muito importante. Outra coisa legal também para melhorar o relacionamento são os exercícios para casais. Nós, sexólogos, temos muito exercício para casal. Temos um questionário de várias perguntas para aquelas pessoas que têm um pouco de vergonha e querem aprender a se soltar mais. É importante querer se soltar mais. É importante perder a vergonha. Você está num relacionamento, não pode ter vergonha depois de um determinado tempo. Tem que se soltar mais sexualmente. Dentro de 4 paredes, gente, vale-se tudo. Entendeu? E a partir do momento que você melhora a vergonha na questão sexual, você melhora isso na sua vida pessoal e profissional também. E a mesma coisa em relação à sua autoestima. Isso tudo faz uma grande diferença dentro de um relacionamento, né? Então, a gente precisa se modificar primeiro para depois modificar o outro, tá? Tentar fazer com que as coisas sejam diferentes dentro do seu relacionamento. E lembrando, tudo tem que ser mútuo. O prazer mútuo, o autoconhecimento mútuo. Então, os questionários de casais, eles são muito legais para aqueles que ainda não perdeu totalmente a vergonha e queira estar trocando sobre as suas próprias questões sexuais para você estar passando para ele e ele passando para vocês de tudo aquilo que ele gosta, de que ele gostaria de estar fazendo dentro do seu relacionamento. Se vocês ainda não conseguem conversar isso abertamente ou não sabem nem o que perguntar, o questionário ele é muito bem-vindo. Temos outros exercícios também para saber qual patamar cada um está dentro de uma relação sexual. O que o homem preza mais, o que a mulher preza mais e o que através dessas duas coisas podem chegar a um equilíbrio que fique bom para os dois. Às vezes o homem tem uma questão a mais, geralmente os homens pensam mais, gostam mais de penetração, e as mulheres gostam mais de preliminar. Então, dentro disso temos outros fatores que até chegar um no outro, que um é o início e o outro é o fim. Então, no meio disso tudo, que a gente pode equilibrar para ficar bom para os dois, aumentar um pouco mais a preliminar e diminuir um pouco mais o início de uma penetração para se organizar para você que está num relacionamento. Outros são os exercícios também cronometrados de tempo de cada fase que pode ser executada numa relação sexual. Esse exercício ele é muito legal, porque você só pode passar de base depois a cada 10 minutos.
Isso prolonga, né, uma conversa, um diálogo, a sedução, a tensão sexual. A tensão sexual, gente, é muito importante. Você manter aquela tensão por um tempo, você eleva a libido, isso eleva o desejo de aquilo tudo que você está querendo naquele momento específico não pode. Então aquela tensão vai fazendo uma queimação de dentro por fora, então a sua libido sobe. Então trabalhar o quê? O início de um diálogo, de uma troca de pequenos carinhos, de uma tensão sexual, para início de umas preliminares sem toque, depois preliminares com toque, depois ir direto para um sexo, que é o sexo oral, masturbação, para depois pensar numa penetração. Agora, se você cronometrar isso em fases, você consegue ter uma relação sexual mais longa e muito mais prazerosa, sem aquela correria de iniciar com um beijo, já arrancando a roupa, já poucos toques, ou faz um oralzinho lá, aí teve orgasmo, pronto, vai direto para penetração. Não, entendeu? As coisas podem ser mais lentas, muito mais prazerosa, com muito mais exploração do corpo. Gerar uma tensão sexual, aquela coisa de você te levar à loucura, é muito gostoso, é muito legal. E muitos casais não praticam isso mais. Então são exercícios bacanas para serem feitos. Outro exercício também é você passar por todas as bases durante a semana, antes de uma relação sexual, para que você gere essa tensão e queira fazer sexo depois de 2, 3 dias, somente nas preliminares, ter um dia para namorar somente sem penetração. Então, temos vários exercícios que podem ser feitos e eles são realizados em fases de acordo com cada tipo de relacionamento que você tem, aquilo que cada um mais gosta. Então é importante isso, entendeu? É outra coisa também, né, que eu vejo muito. A mulher geralmente se torna mãe e esquece que é mulher também, entendeu? E isso é muito ruim, gente. Eu vejo muitos relacionamentos ficarem ruins ou até acabarem justamente depois que tem filho. A mulher tem que entender que ela virou mãe, mas ela ainda é mulher, é esposa, é amante, é uma profissional e é uma dona de casa. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Então é lógico, naquele primeiro e segundo mês de criança pequena é muito difícil para a mulher, mas depois ela tem que entender que ela tem que ter um momento dela com o parceiro dela, né? Deixar a criança algumas horas ao cuidado de alguém para você ter um momento seu ou um momento seu com seu parceiro é de extrema importância. A gente não tem que se anular, né? Só porque virou mãe tem que deixar de ser mulher. As coisas podem ser organizadas, precisa ser organizada e você precisa ter esse tempo com o seu parceiro e aquele momento com você e conversarem bastante durante esse período, porque quando a mulher está amamentando, a libido costuma a diminuir. Quando você está muito cansada, exausta dessa rotina de ser mãe, principalmente mãe de primeira viagem, você não quer saber de nada, você quer só saber de dormir, mas às vezes ter um momento para você descansar, para você ter um momento com seu parceiro é importante, isso renova as suas energias. Ter orgasmo, gente, ajuda a dormir melhor, ajuda a ter mais disposição, libera opioides da felicidade, do bem-estar, entendeu? Então é importante ter relações sexuais pós-filho e se relacionar com alguém, dividir o fardo com alguém. Isso também é de extrema importância. Então são toques que eu queria dar para vocês. Sejam mais tolerantes, evitem tentar resolver o problema quando vocês estão nervosos. Espera a poeira baixar e aquilo que te incomodou, você sente com calma, converse aquilo que você achou que está errado ou não. Na hora da discussão, não é hora de acertar os pontos. Você vai falar o que você não quer, você vai se magoar, vai magoar o outro, às vezes desnecessariamente. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo. É saber exatamente o momento que você tem que discutir, o momento que você tem que resolver os seus problemas com, principalmente, respeito e diálogo, tá? E respeito e diálogo que eu falo não é só você querer vomitar tudo que você acha, não. É ouvir o outro também, a opinião do outro e tentar chegar em um consenso, tá? Isso é de extrema importância. A joia, galera? Foi isso que eu queria passar para vocês. Eu acho extremamente importante, tá? Os casais estão desfazendo. Quem tá com problema no relacionamento, o relacionamento tá frio, tá com a libido baixa e precisar da minha mentoria, é só clicar na link da minha bio, que vai direto pro meu WhatsApp. A gente tem consultorias avulsas que eu posso estar passando para vocês, alguns exercícios
focados naquilo que você precisa, orientação de como lidar, melhorar, modificar o seu relacionamento e a sua vida sexual principalmente, porque não só querer mudar o outro, a gente tem que querer mudar a gente primeiro, tá? Então, melhorar a sua sexualidade, melhorar o seu autoconhecimento, suas atitudes, a autoestima, para depois a gente querer embarcar numa melhora de um relacionamento. Isso é de extrema importância. Tá joia? Aqui, ó. Um beijo grande para todos vocês.